dia, quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a tia Vanessa e hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo de geografia para que vocês possam tirar dúvidas e fazer um bom simulado. Vamos lá? Nós estamos no nosso livro 2, tá? Peço para que vocês peguem o caderno de vocês e o material didático para acompanhar a nossa revisão. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre as cidades brasileiras. Como surgem as cidades brasileiras? Nós podemos dizer, quinto ano, que as cidades brasileiras, elas podem surgir de uma forma espontânea e também de uma forma planejada, Geralmente, as cidades elas surgem ao redor de um centro comercial, Ou seja, um centro comercial ou uma religião, Uma instituição religiosa, um porto, Ou em um lugar estratégico. Aqui nós podemos ver, que a nossa cidade ela gira em torno, de um centro religioso, que é a nossa matriz, o nosso centro da cidade, Vamos continuar. Aqui nós temos outro modelo de uma cidade planejada. Vocês conhecem essa imagem? Aqui nós temos a imagem da cidade de Brasília, A cidade de Brasília, a construção da cidade de Brasília aconteceu mais ou menos em 1956, 1960. E essa cidade, a mudança de capital do Brasil, do Rio de Janeiro, ele passa, para o Planalto Central, onde acontece nesta cidade. Essa cidade, ela foi idealizada, Ou seja, ela foi sonhada e tem traços, do nosso presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um presidente, da cidade de Diamantina, aqui bem próximo de nós. Então, a ideia de transferir a capital do Brasil, Nós sabemos que Brasília é a capital do Brasil. Ela aconteceu, na Constituição Federal de 1891, ok? Então, ela é uma cidade administrativa, Nós sabemos que ela abriga ali o nosso presidente da República. Vamos continuar. O que são cidades naturais e o que são cidades planejadas? Bem, quinto ano, a palavra natural, ela acontece de uma forma naturalmente, Ela não é uma forma planejada. Então, as cidades naturais, elas se formam de uma maneira espontânea, Ela surge com pequenos povoados e vai crescendo ao longo do tempo. Já as cidades planejadas, que é a que eu dei exemplo para vocês, da cidade de Brasília, ela primeiramente precisa ser idealizada, sonhada, para depois ela ser planejada, E nós sabemos que a cidade planejada, ela possui um espaço previamente estudado e depois escolhido. Aqui nós temos também um fator importante das cidades, O potencial econômico, ou seja, o que gera a economia da cidade, Nós sabemos que as cidades elas têm várias funções e algumas dessas funções nós podemos observar no poder aquisitivo, no poder econômico em destaque. O que acontece para essas funções elas serem moldáveis, elas ter as características próprias? Elas devem ser condicionadas a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico, de ocupação e também de aspectos naturais. Então, as funções das cidades vão acontecer de acordo com esses fatores que eu acabei de falar com vocês. Vamos saber um pouquinho mais do que é o potencial econômico das cidades. Nós temos funções das cidades, Então, nós temos várias cidades que têm um potencial econômico e suas funções. Nós temos cidades por motivos históricos,
por motivos culturais, cidades religiosas, né? As cidades religiosas ao redor do mundo são considerados importantes polos turísticos religiosos. Então, aqui nas cidades religiosas, nós podemos notar a manutenção da fé, a expressividade da fé de cada morador. Essas cidades, elas são constantemente visitadas, né, por pessoas que são adeptas às religiões. Nós podemos citar como cidades religiosas, que a nossa cidade é conhecida em Minas Gerais, Ouro Preto, né? Ela atrai vários fiéis para que possa visitá-la. O que são cidades turísticas? As cidades turísticas são aquelas cidades com um alto poder, um alto potencial, né, em receber pessoas, em receber visitantes. Para quê? Para que essas pessoas possam conhecer e desfrutar da beleza, né, dessa cidade. Então, eles vão conhecer parques naturais, arquitetônicos, conjuntos, né, arquitetônicos, espaços culturais, feiras, exposições, comemorações, são alguns lugares que nós podemos procurar em uma cidade histórica, em uma cidade turística. Aqui nós temos a foto da cidade do Rio de Janeiro. O que é uma cidade histórica? Então, a cidade histórica é toda cidade que tem construções com valores históricos, né? Então, geralmente esses valores históricos, eles são empregados nas casas, nas igrejas, nas edificações antigas. As cidades históricas, elas guardam a memória do povo, né? Ou seja, ela guarda a memória dos nossos antepassados. Aqui nós temos uma foto da cidade de Diamantina. É uma cidade histórica, né? A cidade da Chica da Silva, é a cidade dos diamantes, eu sei que vocês já ouviram falar. O que então que é uma cidade político-administrativa? Vocês lembram lá atrás, na imagem da cidade planejada de Brasília? Nós vimos que a cidade planejada de Brasília, ela abriga, né, políticos, né, principalmente a figura do presidente. Essas cidades, elas localizam importantes sedes administrativas de governos, né, e parlamentos. Então, geralmente, essas cidades, elas são planejadas e construídas para este fim. Embora, né, nós podemos ter também outros fins, fins industriais nessa cidade, ok? Problemas ambientais no cotidiano das cidades. Vimos aqui, temos as cidades, né, as funções das cidades, mas também temos problemas que afetam essas cidades. O que são esses problemas ambientais? Os problemas ambientais, eles são consequência da nossa ação, né, do ser humano no meio ambiente de uma forma desequilibrada. Então, essa forma desequilibrada, ela compromete a qualidade da vida, principalmente das pessoas e dos seres humanos. Como são as cidades planejadas? Eu quero que vocês respondam para mim. As cidades planejadas, elas necessitam ser idealizadas primeiro, depois projetadas, né? Então, uma cidade planejada, ela envolve questão de organização e estruturas, ruas, locais específicos, né, para o desenvolvimento das cidades. Vamos lá, um outro problema ambiental gravíssimo, né? A poluição. O que é a poluição, quinto ano? De acordo com as aulas que vocês já viram, de acordo com as atividades que vocês aprenderam e fizeram, o que significa a poluição? Esta poluição, ela acontece por meio da degradação do ambiente, né? Por fatores prejudiciais, né? O que pode causar esses fatores? A liberação de matéria e também de energia, luz, calor, som e outros poluentes, né? O lixo, a gente não dá um fim, né, correto aos nossos lixos, pode gerar poluição.
Problemas ambientais também, como enchentes. O que causa as enchentes? Então, geralmente a concentração, né, a construção de ruas, tirando ali o espaço do verde, o espaço da floresta, isso acaba acontecendo a pavimentação, né, das ruas da cidade, o que dificulta, aí impede que o solo consiga drenar o fluxo de água. Não havendo essa drenagem, o que acontece? Acontece as enchentes, ok? Outro problema ambiental que afeta grande parte da sociedade é um fenômeno climático chamado de ilhas de calor. Essas ilhas de calor, observem esse gráfico, elas são o aumento da temperatura, né, a temperatura elevada em determinadas regiões, ou seja, aqui nós temos um centro regional, né, um centro regional e vemos também o tamanho do pico dessa região. Então, nós sabemos que a ilha de calor, ela acontece mais nos centros industriais, onde a poluição é maior, né? Então, é principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Até aí, tudo bem? Quinto ano, vocês têm dúvida? Se surgirem dúvida, pode parar para perguntar, ok? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, mas não esqueçam de, se surgirem dúvidas, vocês contactar comigo. Um grande abraço e até a próxima!